Ignorância. Ser ignorante nada faz com que sintamos interesse pelas coisas, mas implica que deixar o pensamento de lado acaba acontecendo de não nos lembrarmos das coisas do que vamos fazer. A ignorância mente por nós. Já o que diz a vida é que temos que ralar. Ralar para conseguir as coisas, ralar para trabalhar e trabalhar para conquistar o que não seja ignorância. A intelectualidade hoje em dia impede que alcancemos as coisas na hora, mas faz com que pensemos para consegui-las. Nada mais justo. O que quero dizer com isso é que não basta ser inteligente, há de se ter bons hábitos, comportamentos e honra. Eu entendo que literalmente a intelectualidade serve para almejarmos nada mais do que o tempo, o que faz com que certamente as coisas que acontecem sirva para melhor contar nossa história. Eu gosto de falar, mas o intento da minha vida é não agredir ninguém com palavras, o que sugere que faça a ignorância. Por isso, suspenda qualquer ideia na sua cabeça, mas conte para si próprio o que quer que a história conte. O homem, quando quer as coisas, acaba se comprometendo com as pessoas, mas o mundo, diz a ideia, faz dele alguém agressivo, violento. Por isso, tudo que seja mais fácil impede que ele tenha a lembrança da sua vida. A ignorância no mundo não conta nada sobre ideias, porque tem fim em si própria. Ela, como se não bastasse, ludibria o mundo por muito pouco, mas isso é uma ideia que não vale a pena. Pensar em ignorância também é algo que não nos leva a nada, pois não há quem seja ignorante se não procurar a intelectualidade. Para isso é necessário buscar pela luta o amor, que longe de ser algo normal, sucede que impera a realidade, que não há seriedade no mundo dos ignorantes. A luta pela vida faz da ignorância algo real, mas para tanto fugir dela é um começo de uma nova realidade. Mesmo os ignorantes trabalham para seu sustento, mas quem é intelectual faz a correria. O trabalho aliena o homem, mas ao mesmo tempo que é necessário, muda o mundo. Fazer tudo na vida exige um pouco de ignorância, mas deixemos isso para as crianças, que longe de ter de trabalhar, são sérias. A seriedade pode andar lado a lado com a ignorância, mas como faces de uma mesma moeda, ora estão querendo dizer a mesma coisa, ora querem mentir. Como não criar da ignorância algo que seja útil para todos? É muito normal pensar assim, mas impera que a vida nos peça algo em troca. A seriedade é o caminho do bem. Tudo o que se quer da ignorância é respeito, mas por que querer respeitar alguém se o mundo, imperfeito como é, traz a paz como algo irrevogavelmente impossível? Não há como voltar atrás de uma decisão, o que implica que nem todo ato pode ser ignorante. Ignorantes agem sem pensar. A ignorância traz a mesma ideia para todos, é um ponto comum. Mas quando formado um pormenor, quer dizer duas coisas, uma algo que pode acontecer e outra que já se viu. É bom pensar, mas exige-se que suspenda mais e mais o propósito da vida. Tudo que se vê da ignorância é pura ilusão, mas da seriedade, que age contra o mundo, é muito melhor ver acontecer. Quero dizer com isso que a ignorância é o contrário da inteligência, e isso é a verdade mais pura que alguém pode escutar. Eu paro e penso, por que a ignorância existe no mundo? Como ela é disseminada? É revoltante ver que o mundo se identifica com a ignorância, mas isso não quer dizer tanta coisa. Ocorre que, para entendermos o mundo, é necessário que se lembre tudo na vida é passageiro, e terá momentos na vida que, querendo ou não, vamos agir com a ignorância. Pense em ignorância uma vez por dia, mas esteja trabalhando, para que alienado você sinta o mundo como todos sentem, assim uma comunhão. É ímpar a ideia que passa a ignorância, mas nada do que diz o mundo vai sustentar o comando que pede para que hajamos assim. Na verdade, ninguém quer ser ignorante. Acontece que no mundo pouca gente tem chance de se rebelar contra o sistema. Por isso a vida que quer que saboreemos de tudo vai nos dar uma segunda mão para que presenciemos todos os fatos que o mundo sugere. O povo é ignorante, mas as massas não são, pois estão unidas para o bem comum, o que nos fala que tudo está provido se estamos seguros. A ignorância, numa ideia mais avançada, é contra a lei, pois quer admitir que as coisas da vida são conseguidas pela violência, o que não impede que aconteça, mas assegure-se que nada dessa forma vai ocorrer. O sistema também contém ignorância, mas contém beleza, contém violência e contém o alimento praticável da vida. O mundo não quer dizer nada sobre como se comportar, mas fala a única ideia que tudo na vida tem um preço a se pagar. Ignorância é a mesma coisa que rebeldia, mas o que dizer sobre o povo? Todos são rebeldes, mas muitas vezes não sabem a razão. O saber, longe de querer ser ignorante, quer do sistema que tudo dele emana. As pessoas se rebelam por uma causa nobre, mas o que querer saber de um mundo violento?
O mundo nos sugere que fatos sejam revelados e o sistema pede que haja mais tempo para se pensar. Saber viver não pede que sejamos ignorantes, mas o que dizer sobre um amor ignorante? O amor faz da ignorância um tempo a se viver, e isso é fácil de explicar. Suponhamos que você tem um compromisso com alguém e por um momento você se comporta mal, a fim de ganhar tempo para bolar um plano para agredir aquela pessoa. Como você vai fazer para reatar a ideia de ser amigos novamente se o compromisso você jamais terá novamente? Todas as ideias estão contidas na ignorância, mas isso não quer dizer que devemos querer ser ignorantes. Mas como nascemos com essa ideia, o mundo faz com que nos sintamos mal, por isso não fazer com que o espírito entenda a realidade. Fazer desse pensamento um bate-rebate não vai nos levar a lugar algum, e isso nada quer dizer se temos um objetivo maior. O futuro, para quem não pensa, só reserva ignorância, e isso não somos capazes de fugir. Se a ignorância faz com que nos sintamos mal por algum motivo, pare e pense no que você fez até hoje e entenda que o espírito nada vai nos dar em troca. Há várias formas de falar sobre a ignorância, mas nenhuma delas vai agredir ninguém se você não pensar. Pense mais a respeito de si próprio para entender por que os outros agem com ignorância. É impossível que sejamos ignorantes o tempo todo. Sejamos sérios todos os dias. A seriedade é tudo o que combate a ignorância, e o mundo que não para vai nos indicar que todas as ideias se findam na violência. É o sistema. Tudo na vida quer parar o tempo, mas as massas nos colocam à frente da vida, fazendo com que pensemos melhor. Ignorância, hoje, pede que comandemos nossos atos amanhã, o que diz que não devemos mais agir assim. Ora, se falamos sobre ela, é passível de se comunicar a ideia com a mesma realidade. Assim, para que se peça, é necessário amar. Quando alguém quer ser ignorante, é necessário que se pense rápido, pois não é normal para um intelectual que ele se sinta mal, mas que não esqueça de que todos vamos acabar agredindo um ou outro. É necessário inteligência no mundo, pois assim é que caminha o sistema. As massas não estão do lado do sistema, mas sim somente a ignorância. Tudo o que deseja o povo é que sejamos ignorantes na medida certa. Assim nada vai nos ocorrer de mal, porém o tudo será lembrado de alguma forma ou de outra. O desejo mente sobre a ignorância, mas nada da ideia de ser intelectual vai ocorrer no mundo um problema pequeno. Paciência faz parte do pensamento, mas não faz parte da ignorância. Ler é para entender. Deus diz que saber é mais importante, mas entender o mundo e fugir da ignorância o tempo todo deve ser um caminho a trilhar, porque a vida, como sugere o tema da violência, impede que tomemos decisões. Deseje Deus e não ignorância. A vida supera os fatos que ficaram para trás, como lembrança, mas o mundo real vai conquistar para nós todos os ideais que fizeram do sistema um algo normal. Querer parecer-se com Deus é onde mora a ignorância, mas diga-se de passagem, o futuro já sabido dá uma sensação de conforto que para a inteligência é mais do que natural. Propaga-se a ideia do que chique é ser inteligente, e o mundo, como não pode deixar de ser, faz da história o que mais amamos no mundo, servir ao sistema. Quando se olha com o foco da ignorância, tudo parece mais fácil. Com isso, as pessoas vão exigir de nós, de Deus e de tudo mais que colabore com a violência, que entendamos o mundo à nossa maneira. Mas quem paga o nosso alimento? Acreditar na inteligência é ser sério a todo momento, mas para tanto não pense muito, o que fará você lembrar que nada do que pode ser dito vai se resolver pela ignorância. Mas digo, se você pautar sua ideia pela ignorância, o mundo vai acabar com seu espírito. Por isso, quando você precisar dizer alguma coisa a alguém, diga baixinho. O mundo não é de todo ignorante, o povo pensa demais, esse é o problema. A vida não exige muito de nós, mas o que falar sobre o sistema e ele mesmo tem como objetivo a ignorância? Dar sentido às palavras não parece tarefa fácil. Uma vida ignorante vai nos colocar em xeque todos os dias, mas sobre o que pensar e dizer se queremos ser mais ignorantes o bastante, quando se não alcançamos nossos objetivos, pairamos dentro de um mundo de violência. A ignorância faz com que levemos uma bagagem dentro de nós de um tempo que ainda não se passou, mas que dizer sobre o que já passou? O sistema não pode se transformar em história, por isso é necessário que haja aprendizado na vida, mas por enquanto o mundo continua em paz e isso é o mais importante. A paz não resolve a ignorância. O mundo e as ideias finalizam seu tempo em ignorância ou seriedade, por isso não se fala de amor quando duas dualidades, no caso, dessa forma coexistem. Deus pede que escolhamos, mas uma ideia como essa dura uma eternidade para se tornar prática. Ver as coisas como elas aparecem no sistema é o único meio de realizar suas próprias ideias, mas para isso quero deixar claro que nada no mundo parece predizer o futuro e ninguém contará disso. A vida nos sugere
ideias de ignorância. Mas o fato é, esqueça de que é a violência que impera no mundo. Por isso pare de querer entender as massas, pois que elas só querem fazer da sua vida um tempo que não acaba. Vamos sempre pensar a vida sob o prisma do sistema. O que quero contemplar com isso é que nem ignorância nem seriedade vão comandar o mundo, mas é a ideia de que querer é mais importante, não porque queremos tudo, mas que vislumbremos o mundo como de fato ele é. Ver que nem tudo se resolve em ignorância é bom, mas o que vem de Deus é muito melhor, é a graça. Mas nem toda graça vai pedir ou indicar que sejamos mais homens que outros, e sim pela seriedade, que é o mais indicado para quem é inteligente. A vida, assim como o sistema, vai dizer que o futuro está próximo. As vias paralelas que sugerem um único sistema vai comprar todas as nossas ideias, mas nos deixará vivo. Tudo que é mais do que desejamos é uma mentira. As fases da vida vão dizer que fomos ignorantes, que fomos sérios e que fomos mentirosos. O mundo mesmo tem fé na ignorância, porém o que vai dizer se merecemos ou não saber sobre o futuro é a dádiva de Deus. Acredito que o mundo é perfeito porque o sistema vai se personalizar quanto ao que é e se entende por ignorância. As pessoas não são o povo, é o que quer dizer a ignorância. Mas isso nos diz que devemos ver que nem tudo pode se resolver em alimento. Quero dizer com isso que não só de pão vive o homem, mas a moeda que paga o sentido da vida. É o que estamos atrás. A mesma ideia eu quero para mim. O que vem da ignorância é o trajeto da violência. Mas nada do que se diz ou dirá mudará tais fatos. O que implico em dizer é que o mundo, assim como o sistema, quer dizer a mesma coisa para todos. Tudo que é bom não pode vir só da ignorância, mas eu acredito que um mundo melhor é um mundo sistematizado para todos. Mas o amor que advém do puro do sistema é que não podemos alimentar duas vezes todas as ideias. Fazer a vida algo que não para sugere que sejamos cada dia mais ignorantes. Porém, tudo que fala que vamos ou viemos fazer hoje impera no mundo como uma lei. A vida que também fala sozinha possui espíritos que amam a própria vida. Isso está correto. A vida é capaz de acabar com nossos problemas através da violência. O mundo dos fatos é quem nos conta isso. Pensar nisso também não é uma saída. Eu entendo que o mundo tem medo de fazer da vida algo concreto, porém a verdade dos fatos é quem nos conta a história. O pensamento hoje é algo paralelo à realidade, o que significa que mais dia menos dia o mundo vai mudar e quem precisa de pouco vai só querer mais. A busca pela fé traduz a realidade como uma forma de pensamento. Esse é o problema a mais. Tudo o que quer dizer a realidade é que o mundo se pauta no sistema e isso faz com que a vida passe mais lentamente. Sugiro que você analise seu pensamento por um dia. As pessoas são necessárias porque elas são ignorantes umas com as outras. E o porquê disso é que ninguém não quer nada com nada, por isso o mundo se preocupar com o sistema. Sistema, por sua vez, carrega a ignorância e a violência ao mesmo tempo. É loucura limitar sua vida pelo sistema porque ele vai fazer com que piore a cada dia a sua vida e num tempo muito veloz. Não pare de sistematizar sua vida por isso. A vida quer que aproveitemos-la sem ignorância, num mundo onde as coisas funcionem. Por isso, ter um objetivo na vida supõe que passamos todas as ideias de um mundo melhor. Não parece que na história o mundo caminha, mas sozinho é possível acreditar que ele de fato caminha. Isso é o porquê de valer a pena viver. A razão de toda ignorância reserva como prêmio a mentira. Por isso quero que o sistema acabe para todos quando todos estiverem seguros. Eu penso que a vida em suas várias histórias vai nos comprar a ideia porque ela é de fato merecida. Eu quero com isso dizer que o que realmente importa é o que o sistema de fato existe, mas corrobora para que o comum se torne triplamente complicado. Acreditar na fé é comungar com a ignorância. Deus vê isso. O fato é não minta para não desacreditar de si depois. A vida vai colaborar para que você tenha tudo no tempo certo, para que com isso você se sinta bem. Fé é para todos e comunhão é para muitos. A ignorância quer propagar todas as ideias, mas sucede que o mundo não existe se ela estiver fora da mentira. Por isso o falar merece cuidado, pois a realidade muda com o tempo, o que nada impede que carreguemos o fardo da ignorância, mas devemos nos importar com o que acontecerá com a nossa vida no futuro. A vida, sujeita a mudanças, vai querer que mantenhamos no mesmo local todas as nossas ideias, pois o que quer que aconteça, o mundo se encarrega pela verdade que o futuro seja comum para todos. Deus não age com ignorância, ele é calmo. E o que quero dizer com isso é que a vida não sugere fatos, mas realiza todos os desejos das pessoas, para que com isso o mundo seja um lugar melhor.
Deus faz da ignorância uma lei imutável no mundo, marca em todas as pessoas. Mas como entender que a vida faz sozinha sua história só para as pessoas inteligentes? O mundo está cheio de fé, e esses são os problemas que vão acontecer, porque da fé só colhemos ignorância. Entender que a mentira é a lei da ignorância é trabalho duro. Fé em Deus é sim algo necessário, porque nada é preciso se vivemos só de mentira. A própria fé diz isso. O mundo quer que conheçamos as dádivas não só pela ignorância, mas pela sabedoria eterna que só advém da inteligência. Mas o que dizer do pensar se a esse respeito ninguém conhece mais? Fazer o progresso não depende da ignorância. Por ter o mundo de conhecer o amor, a realidade torna os fatos irrelevantes, quando pensamos em nós mesmos. Mas o que ocorre na verdade é que Deus pode ser vencido pela ignorância. O mundo diz, são as palavras do rei, mas não se saberá jamais o que se viu pela sua história. Por isso é só mentiras e o que sobrará para o povo é mais pura ignorância. A sentença da vida para quem é ignorante é ter de mentir o maior tempo possível, porque tudo que seja espírito vem da realidade, o que mostra-nos o mais completo sentido do viver. O simples fato de entender a si próprio faz com que não queiramos mais assistir nossas ideias pelo pensamento, o que quer dizer que o conteúdo de cada história só pode ser contado para si mesmo. As ideias da vida são simples: não ser ignorantes, não ser mentirosos e não ser violentos. A sabedoria vai contar tudo isso na realidade. O futuro, próximo ou não, vai induzir nossa realidade conforme nossa ignorância. Por isso eu quero deixar claro que o mundo conta nossas ideias como um fato que não existe. Por isso saber o que dizer nos torna não melhor do que os outros, mas pessoas simples. A verdade não existe à toa, mas o que quero dizer da realidade quando a verdade é posta à prova é se pararmos para entendê-la, a vida merece que comportamentos sejam contados. O movimento da ignorância é uma única mentira, como fora dito. Termina tudo numa única ideia, supostamente o problema comum. O problema da ignorância reside no fato de uma única história ser contada. O tempo faz com que a ideia seja um fanatismo, porém tudo que seja completo merece que dependamos mais de compromissos. Na vida ninguém vive sozinho, por isso não aposte na segurança pela ignorância, pois fatos não são trocados em uma única pessoa. Digo com isso que o mundo trabalha pela mentira para fazer do fato que na verdade é a vida. O propósito da ignorância é reservar violência, mas nada se diz se podemos fazer completamente o trabalho da mentira. Pensar, para ser exato, faz do movimento da vida um paralelo sem fim, mas a vida como merece que se viva possui um conteúdo único.